bem-vindos de volta aqui às nossas gravações sobre a capacitação de configurações básicas Nspace. Hoje nós vamos falar um pouquinho como eu criar pastas de visualização dentro de um item, tá? Então, seguindo os mesmos moldes, a gente precisa ir no menu configuração, no menu categorias, selecionar a categoria onde você quer implementar as pastas, no caso a gente só tem uma única, e clicar dentro desse card que se chama pastas de visualização. Ao clicar nessa pastas de visualização, pode ver que ela vem sem nada. Simplesmente a gente vai clicar aqui no mais para abrir as configurações dessas pastas, tá? A primeira pasta aqui que eu vou nomear, ela será dados da requisição. E aí, o que são esses dados da requisição? São aqueles campos que foram preenchidos no momento da requisição. Então, o usuário que vai ter acesso a essas pastas, ele vai identificar exatamente esses campos que foram preenchidos, tá? Aqui no tipo de pasta, nós temos alguns tipos. Para esse caso, eu poderia escolher dois tipos. O formulário, que aí eu seleciono o formulário, que é o de requisição do atendimento, tá? Ou eu poderia escolher o tipo de pasta de campos e aqui eu mapeando todos os campos que eu tenho na minha categoria, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou falar que eu quero ver o formulário de atendimento. Aqui você pode habilitar a edição, onde o usuário que terá acesso a essa pasta vai conseguir fazer a edição dos dados que foram preenchidos na requisição. Eu vou deixar habilitado para depois a gente ver dentro da pasta, tá? Você escolhe o ícone para essa pasta. Eu vou colocar esse ícone aqui que se chama Database. Você pode escolher a ordenação, no caso ela vai ser a primeira, e também pode limitar o acesso através de permissão de grupos, tá? Sempre salve, né, a pasta para que você possa criar a próxima, tá? Porque se você simplesmente viesse aqui sem salvar, ele ia apagar tudo que você tinha já criado. Eu vou chamar aqui minha segunda pasta. Essa pasta eu vou chamar de tarefas do item. O que são essas tarefas do item? São as tarefas que a gente programou lá no fluxo e que ela vai estar atrelada ao item que foi gerado dentro do sistema. Então, nós temos aqui uma tela que se chama uma pasta que se chama tarefas. E aí eu vou pedir um ícone qualquer, a minha ordenação vai ser 2 e eu não tenho limitação de grupo. Salvo aqui, criei minha próxima pasta. Aí, eu vou criar uma próxima pasta que ela vai se chamar fluxo do item. O que é esse fluxo do item? É a visualização, né, de tudo que aconteceu dentro desse fluxo e aonde esse fluxo está parado. Então, eu vou habilitar aqui como fluxo do item e eu tenho um tipo de pasta que ela se chama exatamente fluxos, tá? Vou escolher aqui um ícone para esse fluxo. Fica na ordenação 3 mesmo e vou salvar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pasta aqui da modalidade básica que nós podemos preencher. E-mails automático. O que são esses e-mails? São os e-mails enviados da plataforma. E o que são esses e-mails enviados? Na aula sobre e-mails, templates de e-mails, a gente vai aprender um pouquinho sobre essas questões de e-mails enviados. São e-mails que são disparados da própria plataforma, tá? Seja para notificar uma nova tarefa, para um e-mail
customizado como aquele, por exemplo, que a gente utilizou na tarefa, né? Que quando eu concluir, eu gerar concluir a minha tarefa de resposta, a resposta ela será uma tarefa de envio de e-mail. Então, esse e-mail, essa pasta lista todos os e-mails que foram enviados para aquele item, tá? Então, a gente vai escolher aqui um íconezinho e vamos salvar. Então, nós já temos a pasta de requisição, que traz os dados da requisição, aqui traz as tarefas do meu item, aqui mostra o fluxo e aqui mostra os e-mails que foram enviados da plataforma. E para a gente completar, eu vou criar mais uma pastinha aqui que ela vai se chamar notas, tá? E eu vou nomear de comentários. E aí, o que são esses comentários? É um campinho mesmo de notas, onde você vai adicionando comentários que são importantes para aquele item, né? Que são relevantes para você deixar registrado dentro do item. Feito isso, salvei todas as minhas pastas, tudo certinho. Vou dar aqui um refresh para ele ler a minha atualização. E eu criei aqui um item só para vocês verem, tá? Como que fica essas pastas dentro de um item. Então, eu vou entrar aqui no item que eu chamei de minhas requisições, porque fui eu que requisitei. Vou acessar aqui e aqui estão justamente as pastas que a gente criou lá no sistema, tá? O fluxo do item, aonde eu tenho o primeiro, e essas foram as tarefas que foram geradas, justamente as tarefas que nós criamos lá. E aqui é importante observar, ó, essa daqui de início de etapa, quem completou ela foi o Bembot, praticamente de forma simultânea. Assim que eu crio o item, ele já chama a tarefa, né, do fluxo e ele já concluiu. Depois ele gerou uma tarefa sob a minha responsabilidade e eu completei ela aqui nessa data e horário. E a tarefa depois ele foi para a conclusão de etapa e também foi completado pelo Bembot. Depois ele foi para a segunda etapa, que a gente chamou de conclusão da requisição, e enviou um e-mail ao requisitante. Quem completou a tarefa foi o Bembot e o concluir fluxo também o Bembot. E-mails enviados. A gente não criou nenhum e-mail de requisição de notificação de tarefa, novas tarefas, notificação de tarefa vencida, notificação de fluxo concluído e tudo mais. A gente criou apenas um e-mail que é aquele que a gente configurou na tarefa de envio de e-mail. E aí vocês podem ver aqui que o e-mail foi disparado para o solicitante, que no caso sou eu, e ele vai dessa seguinte forma, tá? E aí aqui nesse botãozinho você poderia reenviar esse e-mail, né? Caso de repente a pessoa fala, eu não recebi o e-mail, você pode vir aqui e reenviar o e-mail. Comentários, que é aquela que eu falei que você pode adicionar uma notinha, né? Então você pode criar uma tag aqui, escolher a cor, por exemplo, importante, e escrever o conteúdo. Por exemplo, chamado de dúvida, sei lá. Eu vou colocar isso e aí ele fica registrado dessa forma. Você pode, a pessoa que tem permissão, tá? Pode digitar, pode excluir e aqui fica registrado quem fez o comentário, tá bom? E aqui também fica registrado o horário e aqui é uma pasta geral, né, que se tem, que ele carrega de forma automática com todos os campos da minha categoria, tá? Então, tá aqui certinho todas as pastas. Vocês também aprenderam como
um ponto importante, não falei da aba tarefas, né? Aqui na minha aba tarefas, não veio nada. Aqui eu tô dizendo que eu tenho um filtro que ele vem de forma automática, que ele só me lista as tarefas que estão pendentes, tá? Mas se eu vir aqui e tirar o meu filtro, ele mostra todas as tarefas que foram geradas também, né, dentro da minha desse meu item, tá? Então, desde a primeira tarefa, o horário de criação, o horário da data limite de acordo com o SLO que eu configurei e o horário da conclusão, tá? Então, é importante vocês saberem disso. O fluxo eu já expliquei. E essas são as pastas, assim, pelo menos as pastas primárias, né? Tem outros tipos de pastas, como nós vimos lá, mas é uma configuração um pouco mais avançada. Nós podemos falar nos nossos treinamentos, né, de níveis intermediários para avançados, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar de grupos de usuários e também logo após, nós vamos rodar, né, tudo aquilo que criamos para vocês verem como que fica, né, tudo aquilo que nós configuramos dentro do nosso workspace. Muito obrigada, até o próximo vídeo.